Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com um iceberg de jogos mobile, jogos para celulares que estão perdidos ou que já foram perdidos e conseguiram encontrar. Temos aqui jogos perdidos, parcialmente encontrados ou que deveriam estar bem perdidos. E é isso, bora para o vídeo! Angry Birds, na verdade, foi uma piada do Dia da Mentira feita em 2015 por criadores de Angry Birds. Tudo começou com um trailer do suposto jogo, alegando que o jogo estava em desenvolvimento. Só que antes de ser confirmado como uma piada do Dia da Mentira, eles consideraram tornar o jogo real, e assim começaram a desenvolvê-lo. Porém, ele foi cancelado antes do lançamento do segundo trailer. Já a ideia foi posteriormente usada no capítulo Pig Farm em Angry Birds. Club Penguin Puffaway foi um jogo lançado para iOS em 2014, baseado no jogo online de mesmo nome, que era praticamente idêntico ao Candy Crush, só que com os personagens do Club Penguin. O jogo foi retirado da App Store em 2 de setembro de 2015, sendo 2 anos antes do encerramento do jogo online para computador. Porém, alguém adicionou o aplicativo no archive.org e, sendo assim, não está mais perdido. Minnie's Food Truck é um jogo feito pela Disney e lançado em 2014 para iOS, Android e Kindle por um preço de $2,99. Em 2017, o jogo foi removido de todas as plataformas. Os arquivos do jogo ainda não foram disponibilizados. E tudo que nós temos no momento são vídeos e capturas de tela do jogo. Outro jogo da Disney que está perdido também é o Disney Fairies Lost and Found, que foi um jogo criado pela Disney em 2012 e extinto em 2016. Só que segundo o autor desse post na Lost Media Wiki, parece que há um erro na hora de baixar o jogo, então você não consegue baixar os arquivos adicionais. Com a chegada do iOS 11, todos os jogos de 32 bits não eram mais suportados na nova versão, e assim qualquer jogo ou aplicativo de 32 bits que alguém tentasse jogar não iria funcionar mais nessa nova atualização. E isso inclui mais de 180 mil aplicativos. O certo seria que os desenvolvedores atualizassem os jogos para 64 bits. Só que nem todo mundo fez isso, né? Assim, muitos jogos antigos que foram removidos da App Store não podem ser baixados ou iniciados. Infelizmente, a lista é grande. Tem vários jogos que, por conta dessa atualização, não podem mais ser executados. Isso é o que diz a Lost Media Wiki, mas eu acho que deve existir alguma maneira da gente emular esses jogos, né? Kingdom Hearts V-Cast foi um jogo não oficial da série de jogos Kingdom Hearts, feita exclusivamente para a rede de celulares Verizon Wireless V-Cast. Ele foi lançado no Japão em 1º de outubro de 2004 e nos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 2005. O jogo não foi desenvolvido pela Square Enix, e sim pela Disney Interactive e pela Super Escape. Porém, lá em 2012, a rede V-Cast foi dissolvida, tornando o jogo indisponível para download. O que nós sabemos é que o primeiro capítulo do jogo foi encontrado numa comunidade 4chan e foi upado na internet. Não só esse, como o terceiro capítulo também em 2018. Em 2020, um usuário do YouTube conseguiu fazer o primeiro capítulo rodar no Zibo, sim, aquele console da Tectoy. Em 2022, o quarto capítulo do jogo também foi encontrado. Só que o capítulo 2 ainda está perdido. Eu acho que daqui a um tempo ele vai aparecer na internet também. Plants vs Zombies 2 foi um jogo lançado pela PopCap Games, que era uma continuação do premiado jogo Plants vs Zombies. Ele foi lançado para iOS em agosto de 2013 e para dispositivos Android em outubro do mesmo ano. Um mês antes do lançamento de cada atualização, o jogo lança uma versão alfa e beta das atualizações para que os jogadores possam testar as diferentes mecânicas implementadas no jogo. Porém, a versão alfa da atualização 7.4.1 foi removida algumas horas após o lançamento dessa versão. Um usuário da internet que fazia parte da comunidade do jogo
conseguiu carregar o conteúdo dessa versão, só que o canal dele foi retirado do ar por violação de direitos autorais e a versão alfa do 7.4.1 foi perdida, pois não há como entrar em contato com o proprietário do canal. O que acontece é que o material dessa versão estava inacabado e se fosse colocado no jogo teria muitos glitches. Pokemate é um jogo para celular desenvolvido pela Square Enix e lançado em 2006. O jogo permitia aos jogadores capturar Pokémons, conversar com outros jogadores e cuidar de seus Pokémons em um modo simulador de animal de estimação virtual, tipo um Tamagotchi com Pokémons. Os jogadores iniciavam com 10 Pokébolas e um Pokémon aleatório para começar, mas também existia uma opção onde você pagava uma taxa de 210 ienes e poderia receber mais Pokébolas, Pokémates e outras mídias do aplicativo. Também existia um recurso de bate-papo que permitia que os jogadores conversassem entre eles e era algo semelhante ao e-mail. O jogo foi apenas lançado no Japão e foi exibido na E3. Só que o jogo, apesar de inovador para a época, eu achei bem bacana a ideia do jogo, não recebeu muita atenção da imprensa no Japão ou nos Estados Unidos. Sendo assim, o serviço foi descontinuado em 2008 e nunca mais esteve disponível no resto do mundo. O que nós temos são algumas capturas de tela e algumas imagens do jogo, mas não existe uma maneira de jogá-lo. Talking Kylo foi um aplicativo criado pela My Talking Toys em 2013, porém o aplicativo foi removido em 2019 e era mais um daqueles joguinhos parecidos com Talking Tom, mas aqui nós tínhamos o personagem Kylo. Foi encontrado um link para download do aplicativo, só que o link está quebrado, ele foi salvo no Wayback Machine, só que não de uma maneira correta. Sendo assim, o jogo ainda está indisponível. Vocês se lembram daquela novela da Record com os efeitos especiais de dar inveja em qualquer estúdio hollywoodiano? Sim, esse mesmo dos Mutantes. Nossos queridos Mutantes. Graças ao grupo Mídia Perdida Postagem, foi descoberto que existia um jogo dos Mutantes, inclusive tinha até um comercial dele na TV. Vai vendo. Imagens, vídeos, músicas e um jogo de luta incrível. Não fique fora dessa. Envie agora um torpedo com a palavra Mutantes para o número 48800. Mas, diferente dos outros jogos que eram facilmente encontrados na internet em sites como 4Shared, esse em questão ainda está perdido. E caso você encontre essa pérola, comente aqui embaixo. Oven Break foi um jogo criado por Dev Sisters e também é o primeiro jogo da série Cookie Run. Lançado na Coreia em 12 de junho de 2009, o jogo se tornou um dos jogos mais populares da App Store. E com tamanho sucesso, eles criaram uma sequência para ele que era o Oven Break 2. O que dizem é que existem algumas versões de Oven Break que estão perdidas e que existe uma versão do jogo chamada Oven Break Up, que foi publicado pela Come2Us para Android e para T-Store. E tudo que nós temos no momento a respeito dessa versão, Oven Break Up, é uma filmagem de uma gameplay. Entre 2005 e 2007, a Sulak, empresa responsável pelo jogo Habbo Hotel, lançou joguinhos de celular da franquia para a Nokia, sendo eles Habbo Dreams, Puzzle Pipes, Duck Up, Space Pool, Habbo Creators Pix e Habbo Creators Twiddle. Nós temos alguns vídeos de gameplay dos jogos no YouTube, todos eles vêm de um mesmo canal e foram postados em 2012. Quanto ao Puzzle Pipes e Space Pool, existem apenas GIFs apresentando alguns screenshots do jogo, sem nenhuma gameplay disponível. Ainda no tópico a respeito desses jogos da Habbo, existem sites que supostamente têm o jogo, só que os links para você baixar são meio duvidosos, não parecem ser confiáveis. Também encontraram no LinkedIn perfis de pessoas que estavam envolvidas nas criações de alguns desses jogos e acredita-se que eles talvez tenham ainda esse jogo original e que talvez um dia eles possam disponibilizar pra gente. Mas até agora eles não disponibilizaram nada. Além disso, tinha um jogo chamado Habbo Islands, que seria lançado para o Nokia N-Gage
que era o meu sonho supremo de consumo na infância, lá por volta de 2005. Desenvolvido pela Sulak Incorporation para o mercado de telefonia móvel para estrear com seu outro jogo para celular Habbo Dreams, lançado para telefone Sony Ericsson, permitiria aos jogadores explorar uma ilha e expandiria a tradição do Hotel Habbo. Porém, com as limitações de hardware e o fracasso geral do Nokia N-Gage, foi discretamente cancelado. Mas ainda assim, um protótipo do jogo foi mostrado na E3 de 2006. Nesse jogo existiriam 20 missões que iriam desde cuidar de animais, caçar tesouros e construir estruturas. Quanto à sua disponibilidade, uma cópia do Habbo Island surgiu na internet em 1º de janeiro de 2014, que seria a versão que foi utilizada na E3. E ela foi comprada no eBay com uma unidade de desenvolvimento Nokia N-Gage pelo youtuber Heijo, e no mesmo dia que ele comprou, ele forneceu para download. Porém, o jogo tinha uma proteção contra cópia e não funcionava em dispositivos Nokia N-Gage de varejo. Mas, lá em 2020, um usuário da internet conseguiu quebrar essa proteção, assim tornando jogável em todos os N-Gages. Sonic at the Olympic Winter Games foi um jogo para iOS lançado pela Sega na App Store em 29 de janeiro de 2010 para coincidir com os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver e foi feito para promover o jogo Mario e Sonic de 2009 para Wii e Nintendo DS. Mas nessa versão para celular, apenas os personagens do Sonic podem ser jogados e existem apenas 4 eventos olímpicos disponíveis. O jogo foi removido da App Store e por muito tempo estava perdido, até que em 20 de julho de 2019 foi encontrado um arquivo .ipa contendo o aplicativo do jogo e, sendo assim, esse arquivo foi disponibilizado para download. Rayman Garden é um jogo de celular lançado em 2001 que foi desenvolvido pela Gameloft e foi pré-instalado no Mitsubishi Triumph Eclipse e no Mitsubishi M21i, junto com outro jogo Rayman Bowling. O jogo faz parte da série de jogos Rayman e é o jogo mais obscuro da franquia. Em julho de 2019, o Mummy World relatou que o usuário Claw Grip colocou a ROM de um telefone Mitsubishi que continha o jogo Rayman Garden, e em 2023, essa ROM foi carregada no archive.org. VeggieTales Dance Party foi um aplicativo móvel planejado pela Big Idea, baseado na série infantil de sucesso VeggieTales, ou conhecido no Brasil como Os Vegetais. O aplicativo foi anunciado no episódio VeggieTales Celery Night Fever e foi planejado para ser lançado no outono de 2014. Ele também estaria disponível para iOS, Nook, Google Play e Amazon Mobile. Porém, as informações sobre esse jogo são bem obscuras e a única prova de sua existência está em um anúncio e um panfleto. Puyo Puyo Fever Habanero é um jogo de celular lançado em 24 de janeiro de 2007 pela Sega, como parte do serviço de assinatura do jogo Sonic Café, que era um serviço da Sega que custava 300 ienes por mês e você tinha acesso a um catálogo exclusivo de jogos feitos por ela. O jogo, na verdade, é o Puyo Puyo Fever 2, só que essa versão foi feita para celulares. E tudo que nós temos até então são apenas 8 capturas de tela. Dizem que o jogo estava disponível em um site com o nome Puyo Puyo Sega, mas até então o jogo ainda está perdido. Esse jogo aqui ele é bem obscuro, a primeira versão dele, e eu resolvi falar a respeito aqui, apesar de que era um jogo para ser jogado no computador, também já teve uma versão para celulares. O Mogobe era um jogo de navegador que foi criado em 2008, que era bem semelhante ao Clube Pinguim, que visava crianças pequenas para ensinar boas maneiras e melhorar a interação social. Existem registros do jogo de 2009 e lá por volta de 2010 a 2013 ele ganhou servidores internacionais, inclusive tinha um servidor do Brasil. Só que alguns anos depois o jogo foi fechado após ser processado porque estava cobrando dos usuários sem o consentimento deles.
Isso é o que dizem na internet. Também dizem que foram 4 domínios, o dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil e de Israel. E como o jogo era bem obscuro, a maioria das pessoas que jogavam ele eram crianças, quando o jogo foi encerrado, ninguém fez um backup online dele ou algo parecido. Antes do encerramento do jogo, existiu também uma versão para celulares, que provavelmente foi arquivada em algum local. Alguns acreditam que ela está arquivada, enquanto outros acreditam que ela está perdida, mas eu acredito que sem os servidores não dá nem para jogar outra vez se for encontrado. E eu também fiquei sabendo que agora teremos um remake desse jogo, que será chamado de Remogo, que é um remake autorizado pelo criador, que engloba todas as versões do jogo. Ele ainda não foi lançado, ele está na sua versão beta, e que vai sair provavelmente até o final do ano. E se você quiser dar uma força para o servidor brasileiro, eu vou deixar aqui para vocês o perfil do Instagram do Remogo Brasil, para que vocês possam seguir, dar uma força, saber a respeito das informações e quando o jogo chegará de fato. iOracle foi um jogo de curiosidades criado em 2012 para Apple e Android do desenvolvedor de jogos canadense Big Blue Bubble. Era um jogo de perguntas e respostas onde os jogadores podiam responder as perguntas que supostamente prediziam o futuro. O jogo está completamente perdido e mesmo que seja encontrado talvez não dê para jogar, porque um dos requisitos do jogo é a conexão com o servidor do jogo que não está mais em funcionamento. Sendo assim, não dá pra gente jogar novamente iOracle como antes. The Future is Wide foi um jogo para celular que tinha a função multiplayer e que foi produzido pela Sunbreeze. E no jogo você podia criar seus próprios animais futuros e desenvolvê-los para enfrentar desafios evolutivos. No momento, o jogo está perdido. Bravoman Binja Bash foi um jogo para celular publicado pela Namco em agosto de 2013 para Android e iOS. Era um jogo de plataforma 2D de execução automática baseado nas webcomics Bravoman e na série Webtoon Shifty Look. As capturas de tela mostram que o jogo tinha um sistema de missões, moeda do jogo, personagens desbloqueáveis e conexão com o iOS Game Center. Porém, ele foi retirado de ambas as lojas de aplicativos em março de 2014. Em 2020, o jogo foi encontrado e está disponível para download no archive.org, só que ele não pode ser jogado porque os servidores do jogo foram desligados, tornando-o inacessível. Em 2016, Kanye West anunciou Only One, que seria um jogo para celular baseado na ascensão de sua mãe ao céu, mas de acordo com fontes do Business Insider, o jogo foi colocado em hiato. A jogabilidade de Only One foi descrita como uma experiência linear, como Super Mario Run, onde Donda West, mãe de Kanye e protagonista principal, evitaria obstáculos em uma corrida sem fim em direção aos portões perolados. Após a sua revelação durante Easy Season Free e E3, o jogo não está em produção ativa desde então e existem apenas 3 níveis desenvolvidos a partir de agora. A equipe de Kanye e o estúdio por trás do jogo, no entanto, afirmam que o título ainda está em andamento. Mas estamos em 2023 e até agora nada, né? Então pode ser que isso se torne um jogo perdido, que não vai mais ser lançado, talvez a gente não tenha acesso ao que já está pronto, ou talvez sim. Então essas são as informações que nós temos no momento. Monster Chronicle 2 é uma sequência de Monster Chronicle que foi lançado para serviços de telefonia em novembro de 2009. E o jogo estava disponível para jogar por 315 ienes por mês nos serviços móveis iMode, S-Web e Yahoo Keitai, e foi lançado apenas no Japão. O jogo não está disponível para download no momento, e a data de encerramento do serviço é desconhecida, mas o jogo vinha recebendo atualizações para novas missões, pelo menos até o início de 2010. Quanto ao site oficial do jogo, ele foi fechado entre outubro de 2011 e novembro de 2019. Nem o jogo e nem as suas cenas de jogo apareceram online. A maioria das informações e imagens do jogo disponíveis foram fornecidas para fins promocionais. Além disso, foram encontradas algumas músicas do jogo, mas ainda assim continua perdido. Nancy Drew Mobile Mysteries tinha o seu lançamento programado durante a temporada de férias de 2010,
porém ele foi lançado em 23 de fevereiro de 2011 para iOS 3.0 e 3.2. Porém, por volta de 2014, o jogo começou a enfrentar problemas de compatibilidade, e desde meados de 2015, o jogo não está mais disponível na Apple Store. Algumas pessoas que baixaram o aplicativo anteriormente começaram a relatar problemas de que não conseguiam navegar além do menu principal, tornando assim o jogo injogável. Gangnam Style, mas aquela palavra que começa com ma e acaba com acre. Foi um jogo para celular criado e desenvolvido por Carolina Patron e foi publicado pela Psycho Bear Studios e lançado para iOS em 4 de novembro de 2012. Na época, o Gangnam Style estava no hype, todo mundo fazia graça com essa música aparecia em tudo quanto é canto, e por conta disso, resolveram surfar no sucesso e criaram um jogo com esse nome. De acordo com a Game Revolution, essa era a descrição original do jogo. Você está em Gangnam, um bairro rico sul-coreano. Para ser mais preciso, você está em frente à escola de tiro com arco de elite da cidade. E seu trabalho é simples: pegue seu arco e flechas e atire neles para acertar o maior número possível de vasos no topo da cabeça de seu amigo. Mire muito alto e seu tiro não conta. Mire para baixo e bem, você vai tirar a vida do seu amigo e o seu jogo acabou. E o objetivo é quebrar o vaso na cabeça da outra pessoa de várias distâncias, ganhando 100 pontos a cada nível que você completa. Só que agora a história fica um pouco dark. Em 14 de dezembro de 2012, aconteceu aquele incidente na escola Sandy Hook, que chegou um maluco lá e tirou a vida de várias pessoas, inclusive dele mesmo, e poucas horas após a ocorrência desse incidente, uma nova atualização foi lançada para o Gangnam Style. E essa atualização, versão 2.0, mudou o nome, ícone, jogabilidade, mecânica e enredo do jogo, agora intitulado Gangnam Dance School. E a nova atualização dizia: jogo incrível, novinho em folha. Agora você está fugindo da bruxa do reino para salvar a sua vida. Apresentamos o Gangnam Horse. Está 10 vezes melhor do que antes. Temos a mudança de nome, mudança de ícone e melhorias de desempenho. Embora nunca tenha sido dada uma razão para a revisão completa, muitas pessoas começaram a ligar o atentado que aconteceu na escola com as mudanças nesse jogo. Considerando que no jogo, aparece a garotinha com arco e flecha perto de uma escola. Então muitas pessoas acreditam nessa teoria de que por conta desse atentado, eles resolveram alterar o jogo. Sendo assim, a versão antiga está perdida e devido à mudança de nome e jogabilidade, a versão original do Gangnam Style não está mais acessível e não existe mais nenhuma referência a esse jogo, essa versão antiga, na Apple Store e em nenhum outro local, apenas sobre a versão mais nova. Porém, lá no subreddit de Lost Media, alguém conseguiu acesso a essa primeira versão e carregou ela no Internet Archive. Baby Shaker foi um jogo polêmico lançado na App Store em 2009 pela Cicalosoft por apenas $1. E como o nome sugere, o jogo faz você sacudir o seu iPhone para fazer com que um bebê pare de chorar. E como resultado aparecem marcas de X em seus olhos. O jogo foi lançado na App Store na segunda-feira, em 20 de abril de 2009. No mesmo dia, às 10 horas da noite, um site chamado Craps descobriu o aplicativo e publicou um artigo em seu site. Mais tarde, eles anunciaram um artigo no Twitter, e no dia seguinte, às 9 horas e 18 minutos, a fundadora de uma organização sem fins lucrativos, chamada de Stop Shaken Baby Syndrome, tweetou sobre esse artigo e mandou um comunicado de imprensa a 30 mil empresas de mídia sobre o jogo. Porque, para quem não sabe, é muito perigoso quando você pega um bebê e começa a chacoalhar ele. Realmente essa síndrome pode acontecer e pode levar a criança a óbito. Então, querendo ou não, a ideia desse jogo é bem errada. Tem tantas ideias, tem tantas coisas legais que dá para desenvolver um jogo bem bacana. Não, chega a pessoa e cria um jogo idiota desses. Eu quero saber qual é a graça. Cara, isso aqui é doentio para mim. Mas, continuando aqui, assim que a mídia e o público
público souberam da existência do aplicativo, as pessoas ficaram indignadas. Muitos grupos de defesa da criança acusaram o aplicativo de zombar e glorificar a síndrome do bebê sacudido, que é uma forma de lesão cerebral que ocorre quando um bebê ou uma criança é sacudida. E só para deixar a coisa mais dark, o jogo foi lançado na mesma época da Semana de Conscientização da Síndrome do Bebê Sacudido e do Mês Nacional de Prevenção de Abuso Infantil. E várias pessoas contataram a Apple para remover o aplicativo e a Apple chegou e removeu o aplicativo, né? Ainda bem. Só que o aplicativo ainda apareceu no dia seguinte, ele foi deletado, mas a pessoa chegou e colocou o aplicativo novamente na Apple Store, só que aí ele foi deletado permanentemente. Um porta-voz da Apple emitiu um pedido de desculpas em uma entrevista com a seguinte declaração: esse aplicativo foi profundamente ofensivo e não deveria ter sido aprovado para distribuição na App Store. Quando soubemos desse erro, o aplicativo foi removido imediatamente. Pedimos sinceras desculpas por esse erro e agradecemos aos nossos clientes por chamarem nossa atenção. O desenvolvedor do aplicativo respondeu à reação em seu site. Ele admitiu que era uma má ideia e que o aplicativo era muito carente de bom gosto, mas ao mesmo tempo ele disse isso aqui: mais tarde foi retirado porque era um videogame para sacudir bebês, embora GTA seja um videogame que ultrapassa os limites. Sim, o cara quis comparar GTA com esse jogo que ele fez. E quanto à disponibilidade, ao menos que alguém ainda tenha o aplicativo instalado em seu iPhone antigo, tudo o que resta de um jogo é uma filmagem dele e algumas capturas de tela. Sendo assim, o jogo está perdido, e eu espero que continue perdido, né, porque primeiramente eu não vi graça nenhuma nisso aqui, e eu espero que continue perdido. Esse jogo aqui também é daquela série de jogos que eu fico pensando como que isso existe, nem era pra existir, mas enfim, existia um jogo chamado Simulador de Escravidão, que permitia aos jogadores realizar atos de castigo com os escravos, que especificamente eram negros. Muita gente ficou indignada quando soube desse jogo, e com razão, e diante das fortes críticas, o Google removeu o aplicativo do ar. O jogo dava a possibilidade do jogador agir como proprietário de pessoas escravizadas, então ele poderia escolher como iria se comportar, sendo um tirano ou um libertador. Se ele escolhesse ser um proprietário tirano, ele teria missões para impedir a fuga dos escravos, e caso escolhesse ser um libertador, ele lutaria pela liberdade deles até que chegassem à abolição. Desenvolvido pela Magnus Game, o jogo já contava com mais de 1000 downloads. E pasmem mesmo, porque entre os comentários tinham muitas pessoas que reclamavam o fato de ter poucas opções de formas de agressão. A Magnus Game relatou que desenvolveu o jogo para o entretenimento dos usuários, mas que condena a escravidão real. O jogo ainda está na Play Store, mas não pode ser mais baixado. Só que nós temos um triste porém: quem tem o aplicativo no celular pode continuar jogando à vontade. Esse era um caso que eu gostaria muito que se tornasse um jogo perdido, mas infelizmente existe uma possibilidade de alguém colocar esse jogo na internet, né? E cara, tá tudo errado, isso aqui é inadmissível, estamos em 2023, esse tipo de coisa é inadmissível. Não deveria existir. Tem tanta ideia bacana para se criar jogos e a pessoa pensa nessa possibilidade. Eu fico sem palavras. Esse iceberg vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Eu tenho mais outros icebergs originais aqui, sobre Lost Medias, televisão e etc. Sobre jogos também, então se você curte esse tipo de conteúdo, saiba que tem mais conteúdos parecidos aqui no canal. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!